Vai. Ei, som. Ei, som. Teste som é o 2, eu acho que tá fechado, meu. 2. Ei, som. Ei, som. Chegou? Som, eu estou me ouvindo aqui, hein? Boa? Simbora então, na nossa. É isso aí, minha gente, mais um Brothers Podcast diretamente da cidade de Bauru para o mundo, para o universo. É isso Manda aí. pra cima. Mais um, graças ao Pai. Graças a Ele, ao Pai. sempre. É isso aí, por isso que a gente tá aqui. É Ele que nos dá força pra caminhar todos os dias. Deixa eu falar pra você. Tem que ter força, hein? Tem que ter. Mas nele não falta. É isso aí. Nele? Nele a gente encontra o renovo, né? É isso. Bora, porque hoje tem mais um, hoje vamos aprender, hoje tem vídeo que viralizou. Opa, tamo famoso também. Já fomos buscar o famoso pra ficar famoso. Vai que dá, né? Vai que a gente acerta também. Top demais, gente. Muito legal. Muito Mas legal. antes de abrirmos pro nosso convidado, nós precisamos falar dos nossos parceiros, né, Elton? É isso daí. Que é um dos motivos de nós estarmos aqui também, né? É isso daí, A galera gente. tem apoiado e vamos falar bonito dos meninos aí. Vamos lá, e já agradecer, né, esse Claro. pessoal que faz essa parceria com a gente, que tem cooperado para que esse projeto aconteça. Muito obrigado. E já deixo o convite também para você que quiser fazer parte desse projeto, Isso. apoiar aí o Brothers Podcast, para que a gente tenha muito mais histórias ainda do que como as histórias, a história que nós vamos ter hoje. Então, faça parte desse projeto. Chama a gente lá no Instagram, no direct e vamos conversar certinho, né? Top demais. Vamos falar bonito? Então? Vamos lá, vamos falar da Sanches Assessoria Opa. Contábil e Empresarial. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil e Empresarial pode te ajudar. Top. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível, via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. Show. A Sanches Assessoria Contábil e Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, assessoria e muito mais. Quem mais? A 014 Kitnet, É a melhor de Bauru. região São Paulo. do Brasil. Do planeta. É ela. É. Fala com amor. Kitnet mobiliada, Opa! Wi-Fi grátis, um cantinho aconchegante para você que trabalha o dia todo aí, quer chegar em casa, comer o seu papá, assistir sua Netflix, ficar tranquilão no seu espaço, no seu lugar. Esse é o lugar para você. A 014 Kitnet. E tem aquele famoso slogan, né? É, fala. Bagunçou, é rua. Lá é paz e tranquilidade na 014 Kitnet. Bom demais. Quem mais? Alcateia Fight, hein? Fala. É, do nosso parceiraço. Você tá Fera animado Brava. hoje. Graças a Deus, eu tava Tá de legal. folga. Tá Hoje é legal. minha folga, Ah, é né? verdade. Hoje eu descansei, dormi até tarde. Olha. Hoje foi gostoso. Vai, fala. Alcateia Fight, para você aí que tá procurando uma academia para toda a sua família, para sua esposa, para os seus filhos, esse é o lugar para vocês. Vai lá, que lá tem Muay Thai, Jiu-Jitsu para criançada, para mulherada, separadinhos, treinos separados também. Um espaço muito legal com ótimos instrutores. Então, vai lá que sua família toda vai ser muito bem recebida, muito bem atendida e muito bem treinada. Vai sair de lá fera. É isso aí. Que bom. Alcateia Muito Fight. bom. Vai conhecer. Depois a gente fala do restante. Vamos. Vamos pra conversa, pro bate-papo? Hoje eu tô curioso. Eu também. Será que vai ter polêmica? Ah, não. Não, melhor não, melhor não. A assessora tá aqui, pelo amor de Deus. Não. Melhor não, né? Não. Hoje estamos aqui, gente, com o mais famoso Jesus Cristo bauruense, Gabriel Soares. Desculpa a brincadeira, seja muito bem-vindo, viu? Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, dependendo isso aí. do horário que estiverem assistindo. Muita alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, a entonação é em estilo do Henry, né? Opa! Cara, mas tá muito caracterizado, né? Muito legal, muito legal. Muito brincando. bom. E esse estilão aí, você adotou a partir de que tempo? Aconteceu na pandemia, quando surgiu o Covid. Aí eu cortava o cabelo, bem vaidoso. Eu lembro que você tinha um cabelo ralinho e tal. Era.
Eu fazia uma escova, uma progressiva, fazia luzes. Aí não deu, larguei, aí foi crescendo. Barba também. Eu tinha acne também, dava foliculite, aí eu parei de fazer a barba, fui deixando só modelando e foi formando esse estilo aí, característica. Agora faz parte da identidade. Sim. E também, dentro do que eu creio, demonstra essa intensidade também, o qual eu vivo, de alegria, ministério, intensidade. E é isso, tudo isso se soma, né, no final. Ó, você ficou melhor sim, viu? Ficou mais bonitão, ficou mais elegante. Não, você lembra de mim de tempos não favoráveis. Ué, eu descobri que eu tô velho, cara. Ah, é? Você descobriu? Descobri que eu tô velho. Ele falou, você foi no primeiro encontro de jovens da minha igreja que eu organizei. Eu falei, nossa. Nossa. Aonde que foi? Foi na igreja do meu tio, dos meus tios, pastor Selma e pastora Roseli. Ui. Nós fizemos um culto de amigos lá. E vocês foram louvar. E foi lá que foi o primeiro contato assim, mais próximo. Legal. Vocês tinham lançado um álbum e nós queríamos que vocês fossem lá louvar. Então, nós organizamos lá o culto dos amigos, levamos jovens, aquele encontro de igrejas, e vocês participaram lá. Eu tava junto? Estava. Verdade. Aonde que foi? Porque agora eu quero lembrar. Lá na Apesar que a gente foi... Avenida do Hipódromo. Avenida do Hipódromo. Como que era o nome da igreja mesmo? Você desculpa, você tá falando com dois caras. Péssimos de memória. E a gente rodou bastante igreja também. Foi. Até faz anos também da igreja, né? Vou pedir uma ajuda para Carol. Como que era o nome da igreja, Carol? Avivamento e Adoração. Avivamento e Adoração. Nós éramos adolescentes, isso faz quantos anos? Eu já era casado, você tem noção. Que legal, cara. Que legal. Foi um período bem intenso de aprendizado, assim, de como organizar, de como fazer, culto, abrir culto, ministério de jovens, louvor. A gente fazia o que precisava. Era para o reino, assim, totalmente. Tem que lavar, limpar, cantar com os jovens, estávamos lá. Então, foi um período muito intenso. E foi nesse encontro que vocês foram. E foi lá que eu conheci vocês. Né? Já conhecia de ver vocês louvando O Brasil para Cristo. Como eu fui participando de tudo, até do Shekinah eu participei lá dos workshops. Era muito legal. Do workshop. Então, eu fui lá com grupos também, via vocês louvando lá. Então, via assim de longe, né? Porque vocês sempre foram referências assim, para os jovens. Cantando, era um estilo black, né? Era tipo Eli Soares. e a gente participava. Então, tinha os períodos de workshop, então tinha os períodos de louvores também. Então, foi assim. Muito legal. E esse seu começo com os jovens, hoje você tem algumas atuações, né? Profissional, social. Esse seu começo na igreja foi um pontapé para você entrar de cabeça nesse trabalho? Com certeza, com certeza. Já fala o que você faz? Sim. Suas formações também? Sim. Eu estudei administração, sou bacharel em administração, depois pude fazer gestão comercial, sou tecnólogo em gestão comercial. E depois fui me especializando. Me especializei em administração pública, depois liderança e coaching. E a última agora é gestão de igrejas e instituições sociais. Então, isso tudo contribuiu para quem eu sou hoje. Mas, principalmente, na minha adolescência, eu fui um adolescente também assistido por projetos sociais. Em 2007, eu participei de uma conferência do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, participando desse projeto como um adolescente assistido, as assistentes sociais me levaram para essa conferência e lá eu vi discussões, vi assuntos, né, sobre garantia de direitos e foi lá, na adolescência, o primeiro contato com essa realidade. Ao mesmo tempo sendo assistido como um adolescente e também tendo a oportunidade de ver uma perspectiva do que é de fato a nossa realidade dentro de uma periferia. Então foi assim o primeiro contato.
E aí eu tive a oportunidade de ir estudando, né? E dentro desse projeto eu também tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, que na época foi na Universidade do Sagrado Coração. Lá eu era um menor aprendiz, na época ainda não tinha a lei do menor aprendiz, estava começando, então eu participei ali. Aí eu fui efetivado, ganhei uma bolsa e ali comecei a trajetória. Então, atualmente, hoje, eu sou servidor público aqui pela Prefeitura de Bauru e estou dentro do Conselho Tutelar como agente de administração. Então, hoje eu trabalho no Conselho Tutelar como agente de administração e também ligado à Secretaria, né, da Assistência Social. Eu também sou conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social e também membro suplente do Conselho Municipal da Juventude de Bauru. Então, essas discussões de políticas públicas vêm fazendo parte, construindo quem eu sou como pessoa, profissional, entendendo a realidade da nossa cidade. E não apenas falar, mas eu vivi essa realidade. Então, tudo faz parte. E, com certeza, vivendo isso também dentro da igreja, porque a gente atende muitas situações de aconselhamento, de vida, vivência. Eu sempre falo que a minha vida, tanto trabalhando ou fora, é uma só. E as histórias se cruzam muitas vezes, né? Então, alguém que está lá fora, também às vezes encontro, né, de atendimento lá no trabalho, porque sempre acaba fazendo parte. Os encontros de área profissional, área espiritual se conectam. Que incrível, né? Que currículo, que história, que abertura. Legal demais. Gabriel, muito interessante. Eu acho fundamental o trabalho social, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Para dar um norte para as crianças, e você é prova viva disso, né? Hoje eu sou tesoureiro de uma entidade social Pequenos Obreiros de Curuçá, o POC, não sei se você conhece. Conheço porque lá em receber ofícios no Conselho Tutelar, chega os ofícios, né, das entidades, dos abrigos, então eu conheço sim. Que legal. E eu queria que você falasse da importância mesmo dos projetos sociais para as comunidades. Eu tenho um olhar, mas eu queria você com um olhar mais técnico, né, pessoal, não tem como não falar pessoalmente, né, porque você viveu isso. Você falasse um pouquinho para a gente dessa importância. Eu vou falar de uma maneira bem simples, porque eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse momento, talvez não tenham um conhecimento técnico. Então, o que eu posso dizer? O trabalho social eu vejo como um resgatador, muitas vezes. É um resgate, talvez de situações que já aconteceram e faz um resgate para trazer para perto. E também o preventivo, que é o que eu considero o mais importante. Antes de acontecer alguma situação, o preventivo estará atuando. Então, fortalecimento de vínculos, cuidado, assistência a famílias, a jovens. Eu vejo assim, o trabalho social é um resgate e também uma oportunidade de mudança de realidade, porque foi assim que aconteceu na minha vida. Hoje, se posso estar aqui, talvez, igual você comentou, de uma aparência melhor, é por conta de tudo que eu vivi e das pessoas que, graças a Deus, foi Deus que colocou na minha história, na minha vida, no meu caminho, para que eu pudesse estar aqui. É inevitável não falar dessas pessoas, desses profissionais que me atenderam e cuidaram. Então, parabéns aos assistentes sociais, não posso deixar de mencionar, porque é um trabalho difícil, é um trabalho desgastante muitas vezes e é um trabalho de dedicação. Então, é muito importante, todos que estão atuando nas entidades continuem. É difícil, mas permaneçam, porque vocês estão mudando muitas realidades. Muito bom, eu quase chorei. Realmente, quem tem um coração nisso aí fica emocionado, estou até sem palavras. E quem entende a diferença que faz, né? Quem já viveu no meio das entidades sociais sabe a diferença que faz, né, na vida de uma criança, de um jovem. Eu acompanho também, minha esposa trabalhou também antes, já tinha convivido com
lá no POC, com as crianças lá, meu irmão até me levava, eu sou o mais novo, né? Pra quem não sabe, eu sou o mais novo. E meu irmão me levava às vezes para participar lá, para estar junto com as crianças. E depois casei e a minha esposa trabalhando num projeto social, e a gente passa a entender ainda mais a importância do projeto social e o quanto essas crianças, esses jovens necessitam de um apoio, né? Agora eu já queria emendando uma pergunta. Como foi a sua trajetória ministerial na igreja, né? Como tem sido? E qual que é o apoio da igreja para esses projetos sociais? Sim. Olha, vou lá do começo. Eu vim de uma cidade que se chama Cruzeiro, é interior de São Paulo, uma cidade pequena. Meu irmão fazia um tratamento aqui em Bauru, porque a família do meu pai é toda bauruense, então nós nos deslocávamos de Cruzeiro para Bauru toda vez. Até um ponto que, entendendo que não fazia sentido ficar vindo toda vez, então meus pais aqui ficaram de vez. E fomos morar, resumidamente, no fundo de uma congregação da Igreja Deus e Amor, Igreja Pentecostal Deus e Amor, ali no Jardim Carolina de Bauru. E ali, por morar no fundo da igreja, era muito mais fácil nós, como crianças, meus pais, levarem a gente para o culto ali. Então, nós cultuávamos. E foi nessa congregação, porque meu irmão ele tinha um problema de saúde na época, o que eu achava muito complicado, era um problema onde o sistema digestivo dele, intestino, não funcionava. E na época, isso há 30 e tantos anos atrás, ia ter que remover e colocar hoje o que a gente chama de bolsa de colostomia. Então, isso era muito arriscado na época. Então, não funcionava. E nessa congregação teve um jovem. Minha mãe fala que ele tinha 9 anos de idade, com um ministério intercessor assim, bem relevante. Foi e orou pelo meu irmão. E nessa oração, o meu irmão foi curado. Ele nunca mais teve algum problema. O sistema dele funcionando normalmente. Nossa. E estávamos aqui, meu irmão curado, num culto dentro da igreja Deus e Amor. Isso foi o primeiro milagre dentro de casa que marcou assim na infância. Eu já vi outros dentro da igreja, mas esse foi dentro da minha casa. E ali fiquei até os 15 anos, ali desenvolvendo com um grupo de crianças, passando para jovens, adolescentes. E quando eu estava ali, comecei a cooperar, crescendo e cooperando, ajudando no que era possível. Na época tinha grupos de coreografia, jovens iam cantar na frente da igreja. Então nós participando disso. E começamos ali a organizar alguns cultos. Até o que era o máximo para nós era quando nós convidávamos os músicos da sede. Né? Porque nós éramos congregação de bairro, então convidávamos eles para participarem dos cultos de jovens. Aí eles vinham, nós preparávamos o culto, coreografia, jovens cantando, e ali foi o início dessa caminhada. Até quando eu comecei a trabalhar no período da noite, por conta desse projeto social que me indicou para essa vaga de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar e comecei a participar menos dos cultos e da atividade da igreja. Foi um período também de distanciamento, onde depois eu fui me reconectar num período de 3 ou 4 anos, quando já estava amenizando, eu ali terminando ali, digamos, chegando na maioridade, aos 18 anos, e eu fui me conectando com a igreja do meu tio. A igreja do meu tio ficava ali no bairro Nova Esperança. Não, esse é meu tio Selmer, que eu já comentei. Ali na igreja Nova Esperança, uma igreja dos meus tio José e da minha tia Lúcia. É uma igreja também tradicional, que era muito mais próxima da realidade da igreja Deus e Amor, que era pentecostal, tradicional. E ali também comecei, na essência, a auxiliar nos cultos, cantina. A gente fazia os trabalhos para desenvolvimento do templo. Lembro que nós íamos vender uns cones trufados para comprar alguns itens, cadeiras na igreja, que nós queríamos colocar umas cadeiras mais confortáveis. Então, nós fazíamos esse trabalho. Vamos ajudar aqui a comunidade, a igreja, e desenvolvendo assim também.
resumindo também a história, né? Fiquei lá também participando de grupo de jovens, até que era um bairro mais distante da minha casa. Então, isso com o tempo ficou mais difícil de participar. Então, aí foi quando eu fui congregar também com meu outro tio, meu tio Selmer, lá perto de casa, onde vocês foram. Então, também, lá comecei também. Meu tio às vezes viajava e o culto precisa acontecer, tudo precisa acontecer. Estávamos lá, nós também, abrindo culto, lavando igreja, preparando cadeiras e vida normal de sempre. A gente que é criado na igreja fazendo a obra. Lá conheci mais amigos. A Carol, que hoje está acompanhando a gente, foi lá também, que virou uma irmã da vida, assim. Então, desde o filho dela que nasceu, aniversário, então participando, porque a igreja ela tem esse poder da comunhão. Então a gente passa, e por onde a gente passa a gente faz amigos, conhece mais uma parte do corpo de Cristo. Então a gente sempre vai agregando todo mundo. E foi assim lá também. Aí vai acontecendo o que a gente acredita como desenvolvimento. E quando acontece esse desenvolvimento, aí nós como servos, nós como, vamos colocar, como ministros da palavra de Deus, a gente vai também entendendo que precisa avançar, que precisa continuar, que precisa alcançar mais pessoas. E lá também fui para uma outra comunidade também ali do bairro, também auxiliando onde não tinha, no momento não tinha ali uma liderança. Comecei a auxiliar esse grupo, fiquei ali 4 anos também no bairro, até que em 2020 ali no finalzinho de pandemia, eu fui conhecer a Igreja Batista da Lagoinha Matriz em Belo Horizonte. Você foi para lá? Fui, porque era um período assim de turbulência emocional e eu fiquei muito, vamos dizer, muito coisado das ideias. Acho que mas todo mundo, esse período aí todo mundo ficou um pouquinho, né? E tinha amigos já de conhecer, de vínculo online. Conheci um amigo meu que é ministro de louvor na Lagoinha, o Ítalo. E na época, falando online com ele, ele falou: Gabriel, a Ana vem aqui ministrar no feriado de 7 de setembro de 2020. Você não consegue vir, não? Para mim ainda era uma realidade mais distante, de viajar sozinho, de ser mais ousado, assim. Aí eu falei assim, vou tentar ir. Enfim, foi uma conversa, nunca tinha viajado assim sozinho, ido para outro estado. Aí eu peguei, estava trabalhando, na hora do meu almoço, eu falei assim, eu vou. Fui na hora do meu almoço, comprei uma passagem de ônibus, de ida. Deus proverá. Comprei uma passagem de Você ônibus. foi para ficar? Fui e falei assim, eu vou. E cheguei em casa, eu lembro que o ônibus saía às 7 horas. Cheguei em casa, peguei a mala, comecei a jogar roupa. Meus pais falaram, você vai onde? Eu falei assim, vou pra Minas. Fazer o quê? Cara do céu. Mas a sua ideia era voltar. Isso. Era voltar. Mas comprou a passagem na fé, só vou, depois eu vejo. Vou, depois lá eu compro uma pra voltar. Porque eu queria ter uma experiência assim, que Deus falasse comigo, desse novo ciclo que eu queria viver pós-pandemia, o que ia acontecer. Porque a gente vai se desenvolvendo na caminhada com Cristo. E nós queremos sempre viver o novo. Sim. A gente quer viver o novo com Deus, porque creio que a palavra de Deus se renova a todo tempo. A gente pode ler ali o mesmo versículo, mas sempre tem uma direção de Deus para nós. E eu fui para Minas para isso. Falei assim, eu vou lá, ninguém me conhece, porque eu já estava ali em comunhão com as igrejas de Bauru, já cultuando. Eu queria uma experiência diferente, quero ouvir uma palavra de quem não sabe da minha vida. Quando eu vou para algum congresso, algum evento, eu oro e falo, Deus, eu quero uma oração, eu quero uma palavra. Não precisa ser de quem está lá na plataforma, não precisa ser nada assim. Porque eu já vou chegar ao que aconteceu na última que eu fui. Então eu queria isso. E quando eu fui para Belo Horizonte, o Ítalo já ministrava no louvor na igreja, e ele me impactou muito, porque
A gente conversava de maneira online e quando eu cheguei lá, ele estava passando o som. Aí ele me viu sentado lá, né? Porque antes disso, eu cheguei no hotel, eu liguei para ele, qual é a programação da igreja hoje? Ele falou, onde você tá? Não sabia que você tava lá. Falei, estou aqui no hotel, quero saber porque eu quero ir no culto. Aí ele falou, você veio? Eu falei, vim. Veio com quem? Vim sozinho. Eu falei, você é doido. Porque eu já tinha falado para ele, nunca tinha ido, nunca tinha vivido essa experiência. Ele falou, você veio mesmo? Então eu fui no culto da manhã. Aí eu fui no culto da manhã, ele estava passando o som. Aí ele já me viu e me cumprimentou. Assim, eu falei, nossa, que bacana, né? Porque, infelizmente, isso também não é uma cultura de quem já tem um nome, né? Um nome, uma relevância. E isso me impactou muito. Da simplicidade e da humildade com que eu fui tratado logo que cheguei na igreja. Isso deveria ser algo normal, né? Sim. Ainda mais no meio cristão, né? E a gente realmente se espanta, né? A gente teve uma experiência assim também. Aí o cara foi normal com a gente, nossa, aí a gente fica espantado, né? Nossa, o cara é muito humilde, eu não sei o que, mas deveria ser algo natural, né? Sim. E a gente aprende muito com essas pessoas, né? Sim. E hoje, ele viajando o mundo todo, né? Hoje tem a Lagoinha Experience, ali, Europa. Semana passada ele estava lá, esses dias, lá, Europa, Paris, e eu falei assim, olha só como que Deus... E Deus honra, Deus honra. Verdade. Segundo o coração. E Deus vê o profundo e a intenção do nosso coração. E eu creio muito nisso. E ele lá passando o som, falou assim, olha que bacana, né? Deu uma moral. Deu uma moral. Bacana. Aí passou o som, aí eu vi que tinha alguém chamando lá. Ele deu a volta, tinha alguém chamando lá. Eu falei, tá chamando alguém, né? Aí falou, ô Gabriel, vem cá. Aí eu olhei e falei assim, tá me chamando o meu nome. Era ele. Era ele. Aí eu fui lá, na saída da igreja, conversando. Você não estava me ouvindo? Eu falei assim, não, achei que você estava chamando outra pessoa, né? Aí, que legal, você veio e tal, vamos gravar um vídeo aqui. Olha, ele veio mesmo. Olha que legal. Isso já impactou, assim, das simplicidades. Quem era o Gabriel? O Gabriel do interior de São Paulo, normal, comum. E essa simplicidade fez com que eu vivesse a experiência de tudo aquilo que é falado sobre a Igreja Batista da Lagoinha, que é a comunhão, acolhimento. E isso eu falei assim, estou vivendo de fato o que a igreja prega. Então esse relacionamento, essa amizade que surgiu ali, foi algo assim que me impactou na vida. Aí a Ana foi ministrar, porque ele ia fazer o back para a Ana, Só. né? Só. Ele ia fazer o back para Ana Paula. Aí eu falei assim, olha, bacana, né? Aí eu lembro muito que ela ministrou sobre um novo ciclo. Aí ela falando, Deus tem um novo ciclo. Você buscando isso. E eu buscando isso. Depois eu comecei a postar vários recortes do culto, assim, um novo ciclo, novas coisas, um novo tempo. Aquilo ali me impactou. Mas eu ainda estava ligado a outra igreja, aqui de Bauru. Então eu falei, sim, vamos ver o que Deus vai direcionar. E 2020, voltei do feriado, passei 5 dias em Belo Horizonte. Era culto de manhã, tarde e noite que eu ia. Culto de manhã, tarde e noite que eu ia. Almoçava, estava ali. E ali comecei a ver as pessoas, a liderança da igreja, como era o cuidado, como era a recepção, como era o tratamento. Eu quis conhecer lá a cabine de imagem, onde tem aquele LED, né? Eu falei assim, quero ver quem que projeta aqui essas imagens, querendo ver os bastidores, porque era essa a minha realidade de bastidores, fazer as coisas de bastidor. Então fui lá conhecer como que funcionava e vivendo essa realidade, voltei para Bauru. Aí eu quis conhecer a Lagoinha Bauru. Falei assim, quero ver, quero conhecer, mesmo fazendo parte de outra igreja. Então eu voltei do feriado do 7 de setembro, fui conhecer Lagoinha Bauru, fui num culto de jovens, era um sábado. Assim, amém, vamos ver o que acontece. E nesse período que eu fiquei buscando 1 ano, não foi uma transição assim rápida.
Não foi assim, eu gostei da Lagoinha e vou para lá. Porque eu sempre fui muito metódico, assim. Eu vou se Deus falar que é para ir. Não queria abandonar as pessoas, era um apego. Então, em 2021, um amigo meu falou assim, precisando ir na igreja. Eu falei assim, vamos numa igreja? E era 7 de setembro de 2021, um ano redondo. Pedro. Falei, vamos. Ele achou que eu ia chamar para ir na igreja que eu estava indo, mas chamei ele para ir na Lagoinha. Ele falou, achei que você ia chamar para ir na sua igreja. Não, vamos lá. E lá a ministração fez todo sentido assim para mim, do que eu estava vivendo, pessoas que não sabia quem eu era. Eu falei assim, é isso. Então eu comecei esse período de transição indo para a Lagoinha Bauru em 2021 e permaneci na Lagoinha Bauru até agora 2025. Então foi também um período onde fui participando de grupo de jovens, liderança de jovens. Na Lagoinha Bauru eu liderei o Legacy, fiz parte do Legacy Bauru, que também é um ministério global dentro de Lagoinha. Cada cidade tem um líder, cada país tem o Legacy. Eu liderei o Legacy Bauru, tive esse privilégio, essa honra, essa oportunidade de liderar dentro do ministério. Foi um período muito de aprendizado, de muita alegria. Inexplicável que eu vivi em Lagoinha Bauru com jovens. Isso impactou adolescentes, crianças. Os cultos aconteciam, as crianças... Estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo, eu quero subir lá para falar. Eu queria subir no altar, isso me impactou muito. Eu como líder, o que essa criança vai falar? Mas vai, toma o microfone. E eles iam, o louvor quebrando tudo e jovens, crianças compartilhando do que estavam recebendo de Deus. E foi um período de experiências espirituais e ver o amadurecimento de gerações. Crianças, adolescentes, jovens participando de tudo isso que aconteceu em Lagoinha Bauru. E também movido a viver o novo, porque a gente prossegue e continua em agora no começo de maio, finalzinho de abril, também me transicionei para a igreja Mefir. Pastor Jean. Amigão. Esteve aqui com a gente Isso. também. Então, o Ministério Evangelístico Filhos do Reino, que é ligado à Mevan, que tem essa identidade da intensidade com a qual eu comentei. Porque em 2023, num ato profético, eu recebi muito através da vida do pastor Jean, né? Um ato profético de gerar. E ali também, dentro do que eu fui entendendo, foi gerando algo diferente. E chega um tempo disso sair para fora. A gente gera espiritualmente. E dentro do que eu estava vivendo, isso já estava acontecendo. Que foi nesse movimento que aconteceu dentro da igreja. Eu creio que foi espiritualmente isso. Isso aconteceu. E foi dentro de mim entendido que precisava viver isso. E eu acredito e me identifico muito com o que acontece espiritualmente na Mefir, na Mevan, e voltei de lá agora essa semana, que eu pude ir na Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais com o pastor Luiz Hermínio, que foi também um impacto gigante. E dentro desse novo, com licença, desculpa. Fica à vontade. Rapaz, que história, hein? Esse aí tem currículo, tem bagagem. Tem, já caminhou. Legal, cara. E dentro desse novo que eu fui para essa convenção, eu orei. Falei, se eu não quero para ver um evento legal, eu não quero ver para ver pessoas famosas, eu estou indo para viver um novo e eu quero que Deus fale comigo. Use um desconhecido, qualquer um. Mas antes eu vou dizer como que eu fui para essa convenção. Pastor Vanderlei e pastora Cláudia, que são os meus pastores, eu falo pastores assim do dia a dia. Eles eram meus líderes de intercessão na Lagoinha. Ele falou, eu vou estar de férias, se você quiser ir, vamos. Aí ele falou assim, mas eu vou passar na F-Hop. O que é F-Hop? A Florianópolis House of Prayer, que ficou muito conhecido no Brasil todo por conta dos louvores, né? Que ruge o leão. Tá. É, Show. Tu és, como Maria. Sim.
E eu tinha muita vontade de conhecer, porque lá tem os turnos de oração, é a casa de oração. E eu que também participei de ministério de intercessão e creio no fluir do espiritual, da intercessão, do profético, palavra de conhecimento, sabedoria. Eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito de ir para isso. Vou dar uma passadinha lá. Aí agilizei, eu tinha férias para tirar, fiz o pedido em cima da hora e fui. Foi por isso que eu fui. Foi então para a convenção em Itajaí. Então fui com eles para Itajaí e lá, acontecendo as ministrações, eu vivi isso que eu falei. Quando eu orei que eu queria uma palavra, uma oração de alguém, um dos irmãos que estava lá atrás, eu nem sei de que cidade que é, não sei o nome, não sei nada. Em um dos momentos de oração, ele empurrou as cadeiras, deixa eu orar por você. Orou e falou ali tudo que eu fui buscar. Puxa vida, hein? Eu não sei quem é, não sei o nome, não tenho uma referência, não tenho um contato assim para... Mas ele falando, orando por mim, ele falou, não sei se faz sentido, eu falei, eu vou contar por que faz sentido rapidamente. Eu falei, quando eu vim para cá, eu orei que eu queria uma oração de alguém, que eu queria ouvir Deus. Eu falei assim, Deus se manifestou através de você. Porque eu acredito que é importante também as pessoas entenderem que estão sendo usadas por Deus. E eu senti de falar isso para ele. Na hora, assim, testificou, ele entrou num manto, assim, do reteté, charamanaia. Foi, assim, algo tremendo. Assim. Legal. Então, isso aconteceu mais uma vez. Porque eu acredito que Deus nos ouve. A nossa oração, o nosso pedido. E quando a gente vai para algo novo, dá muito receio de se reconstruir, de recomeçar. Tenho muitos amigos, todos os amigos que eu fiz em Lagoinha permanecem, todos. Que legal. Todos, assim. Só que a gente vai entrar por uma nova comunidade, novas amizades, novas conexões, novos costumes. E eu estava com esse receio, que acredito que é algo natural. E eu queria ouvir Deus testificando isso, porque tudo que eu vou me mover, eu coloco Deus à prova. Acho que Deus não me aguenta mais, né? Eu sei de novo aqui, porque eu converso com quem tem ministério de intercessão, com quem eu sei que tem esse cuidado do discipulado, do aconselhamento. E eu dou trabalho para essas pessoas. Pastor Vanderlei, pastora Cláudia. E vivendo essas experiências, eu busco ouvir um conselho, uma direção, Bíblia, de tudo que eu vou viver. Eu sou assim, nossa, Gabriel, você é muito doido, espiritualiza tudo. Eu espiritualizo tudo, sim, sou doido. Então, eu quero viver isso intensamente. A vida, o ministério, tudo que eu for viver, eu quero viver com intensidade. Isso é só um resumo, Cara, né? incrível! Você fica aqui, né? Puxa, cara, que legal. E que legal essa sensação, né, de você orar e Deus responder, né? Através de usar alguém para trazer essa resposta. Que legal. E eu queria. Então, ali acabando a conferência, o pastor falou assim, vamos então para Florianópolis. Porque a gente se hospedou em Navegantes, íamos para Itajaí, cruzava ali por balsa. Então, a gente pegava a balsa e eu dava risada, né? Porque a balsa, né? Eu chegava assim pertinho, o Waze falava ferry boat. Aí eu lembrava, né? The ferry, the fire. E a gente ia. Então, nos últimos dias da convenção, a gente aproveitou o domingo, que nós queríamos assistir o domingo da F-Hop. Então, saímos de Itajaí e fomos para Florianópolis cultuar no culto da F-Hop. Então, viver essa intensidade de oração, de uma cultura, de como que é a igreja, de como que é os cultos, porque a gente gosta disso, né? Dessa cultura. Também passamos na GET de Florianópolis, né? Na GET Church, também, que é uma bênção também. Então, a gente vai para uma viagem, para umas férias, mas acaba indo para um culto, para uma igreja, uma experiência com Deus, e isso marca a nossa vida. Fomos para Florianópolis, assistir o culto de domingo à noite, e nós queríamos participar de um turno de intercessão, então fomos na terça-feira de manhã.
tinha mandado mensagem para o Caio da F-Hop, ele mandou pelo Instagram o cronograma da semana e fomos no turno da manhã. Só que chegando lá no período da tarde, da noite, assim, eu vi que tinha mudado. Como nós tínhamos andado também para conhecer a cidade no período da tarde, eu falei, pastor, eu vou lá. Aí ele falou, olha, tô cansado, porque a gente vai voltar em viagem, mas você pode ir lá, mas eu vou descansar, porque ele ia dirigir. E eu fui. Mas no período da manhã, eu queria uma experiência, né? Ele não cansa de experiência, né? Boa, vai, conta. Aí o Hamilton estava lá, ele estava lá na igreja que canta, né? Aí eu falei assim, eu achei que eu provocando, né, ia ter uma resposta. Aí eu falei, pastor Vanderlei, eu quero que você vá lá e pede para o Hamilton orar por mim. Aí o pastor, eu? Vai lá, você é todo pra frente. Você, mas não vai ter o mesmo efeito, né? Aí o pastor foi, né, com muito receio. Aí o Hamilton atendeu ele. Falei, qual que é o motivo da oração? Eu falei, estou indo para uma transição, um período novo. Eu estou com muito receio, né? Às vezes até um bloqueio de viver o novo. E mesmo estando em um lugar que eu queria muito, o receio não me estava me deixando curtir aquele momento em alegria. Sabe quando você vai para um lugar e você fala assim, nossa, estou aqui, e a F-Hop tem sido como uma fonte para o Brasil, dos louvores, ministrações, jovens têm sido impactados demais. E eu estava lá, mas eu estava me sentindo pertencente ao corpo de Cristo. Aí eu achei que isso ia dar uma paz. A Hamilton orou, foi outra experiência, assim, pessoa simples, humilde, uma experiência com alguém de Deus. Ele orou como qualquer um de nós faríamos por alguém. Uma simplicidade assim que eu fiquei, uau. Ele orou, falou na oração tudo que eu estava vivendo e eu achei que já era o máximo. Só que no período da noite e da tarde eu vi que mudou a programação. Pastor Vanderlei, se você quiser ir, você vai, porque eu vou descansar. E eu fui sozinho. Cheguei lá vendo o período de turno de oração acontecendo. Tinha jovens da turma do curso de fascinação, que chama. Os jovens vão para lá e ficam 5 meses sendo ministrados, discipulados, ensinados. E eles estavam lá, queimando por Jesus. E eu gosto disso, gosto de pessoas que são incendiadas, que extravasam em adoração, em intensidade. E eles estavam assim, eu falei assim, eu acho que eu estou começando a sentir parte de algo que está acontecendo aqui. Então, orando, falando, eu no meu canto não conhecia ninguém. Fui para um cantinho, de repente veio um jovem. Falou assim, eu vi você aqui e eu posso compartilhar uma palavra que Deus está falando comigo essa semana? Eu falei assim, pode, nunca rejeito uma experiência. Tô aqui para isso. E ele compartilhou. Me lembro que ele leu para mim Salmo 139. Exatamente como eu estava me sentindo. Ele falando sobre pertencimento, né? Sobre pertencer. Ele falou, não sei se faz sentido para você, mas é isso. Um jovem assim, simples lá, aprendendo. Eu falei assim, eu vou falar para você porque que faz sentido. Eu estive aqui hoje de manhã, pedi uma oração do Hamilton, ele orou por mim, mas mesmo assim, eu estava no lugar que eu sempre quis conhecer, mas não estava feliz. E a sua palavra me faz entender que eu sim pertenço ao corpo de Cristo. Legal. Então essa palavra testificou o que eu estava buscando. Jovem simples, comum. Eu falei assim, qual que é o seu nome? Ele falou, Ruskin Hassen. Nossa. Eu falei, de onde você é? Nome diferente? Ele falou assim, sou lá do Acre. Gente. Eu falei, uau, né? Como que é tão impactante alguém que talvez eu não conheceria, né? Talvez, quem que pensa assim, eu vou lá pro Acre, né? Então, Pois é. mas em Florianópolis nos conhecemos. Ele falou e eu falei para ele também. Aí eu falei sim, testificou sim e compartilhei do que eu estava vivendo, período novo, né? E ele também compartilhou do que ele estava vivendo, da vida dele. Não vou falar, é muito fácil eu falar da minha vida, né? Não falei o nome dele aqui, não vou expor, né? Sim, sim. Né? A vida dele como jovem.
E ele falou, cara, quando eu estava ali no meu cantinho antes do turno de oração começar, eu estava falando com Deus e eu queria um abraço de Jesus. A cara de... Olha lá. Aqui. O Jesus Bauruense está aqui, filho. Até parece que eu estou inventando, assim, mas eu ouvi exatamente Que isso. legal. Ele falou, e quando eu olhei para trás e vi você, eu falei, tô vendo coisa. Ele pensou. Ô pai, é você. Olha ele ali. Imagina a sensação. Oh, meu Deus. Ele apareceu rápido assim. Caraca. Que da hora. Que legal, velho. E aí ele falou, queria um abraço. Jesus, pode dar um abraço? Pode. Aí abracei. Aí ali, nesse momento de abraço, nós choramos muito, muito. Acho que tanto eu recebi dele, tanto ele recebeu algo através de mim, né, do que Deus estava manifestando ali. Ele falou assim, cara, em pouco tempo assim, eu senti o amor de Deus, cuidado de Deus. Ele falou assim, eu nunca te vi, mas te amo demais. Que legal. Eu falei, quando você vai embora? Eu falei assim, vou agora, essa noite, 4 horas da manhã. Aí ele falou, que pena. Aí eu peguei o contato dele, fiz uma selfie, mandei para ele. Ele escreveu um textinho falando do quanto essa nossa vivência foi impactante tanto para mim quanto para ele. E acabou. Foi isso que aconteceu em Florianópolis. Eu tinha uma corrente, né? Aí eu falei assim, vou te dar de lembrança. Aí eu tirei uma corrente, que eu gosto de usar uma corrente, anel, para você lembrar desse dia aqui. E eu falei para ele, não importa o que aconteceu, o que acontecer na sua trajetória, algumas pessoas vão nos decepcionar, algumas pessoas não vão ter o mesmo tato, mas Deus, Jesus, não é o culpado de nada disso. Então nunca largue de Cristo por causa de pessoas. Na nossa trajetória, muitas coisas também não são boas, não são satisfatórias, mas Jesus não é o culpado. Então nunca largue. Então eu dei como um sinal de lembrança daquele momento, né? O ser humano é um pouquinho materialista, né? Aí eu coloquei nele a corrente, aí ele olhou e falou assim, essa aqui é a minha? Aí ele me colocou essa aqui que eu estou usando hoje. Que bacana, hein? Colocar ali, levar ali, fica pesadinho, hein? Dá uns negocinhos, né? Aí foi uma lembrança assim, desse dia, e foi isso. Porque eu gosto de viver essas experiências com Deus. Assim. Ô Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Você vive no meio dos jovens ainda? Está na liderança ou não? Aí eu fui para a Mefir, estou recomeçando. Você está lá trabalhando. Isso, recomeçando. E assim, você já viveu várias experiências. Aqui em Bauru existe esse mover? Essas experiências, por exemplo, resposta de Deus, esses cultos que tem esse avivamento, essas experiências que você experimentou lá fora, em outros lugares, você já viu isso aqui? Já vi, e essa intensidade com que eu busco é a que eu acredito que Deus se manifesta. Amém. E tanto eu buscar, cheguei na igreja e falei assim, de tanto ministrar também, falei assim, Deus, está fluindo tanto através da minha vida, mas e eu? Eu posso dizer do que eu vivi. Então, e eu? Quero receber também. Então, à medida que eu ia buscando, Deus na simplicidade ia usando os que estavam ao redor, também para falar comigo. Então, eu creio sim que em Bauru acontece. Existe sim. Mas é a busca que diferencia o mover. Você viveu algo novo porque você buscou algo Isso. novo também, né? Depende também das pessoas, né? Você vai encontrar na medida que você buscar. Exatamente. Isso aconteceu a partir do que eu vivi em Lagoinha. Perfeito. Porque quando eu fui para Lagoinha, eu estava ali conhecendo as pessoas. O primeiro ministério que eu adentrei foi intercessão. Porque eu entrei na Lagoinha e ia começar uma turma de curso de intercessão. Eu falei assim, intercessão não precisa estar exposto, é mais tranquilo. Olha a minha cabeça. O cara que... Não precisa se expor, porque a gente ora, ia ter o primeiro Confrajovem em Bauru, então eu me dispus na equipe e falei assim, eu vou ficar na intercessão. Eu ia para a salinha de oração, foi o primeiro contato, e depois acabou acontecendo a turma de intercessão. Falei assim, é só ficar na sala, ninguém vai ver.
tudo ok. Eu fui. E a partir do que eu fui buscar posicionamento, como orar, como direcionar uma oração, as experiências foram acontecendo. Então, a partir do que eu busquei, foi acontecendo. Então, qualquer um que quer viver uma experiência com Deus, precisa buscar, independente de lugar. Isso porque a presença de Deus rompe geografia. Não é sobre local. Eu preciso ir para uma conferência em Itajaí, ou Florianópolis, F-Hop, Lagoinha, Bola de Neve, tem também grandes conferências, encontros. Então não é sobre um lugar específico. Agora os jovens estão encantados também com o Over Mission, porque é o 12 horas de adoração que acontece, não sei se vocês já ouviram falar. O missionário David Grosso com o Luca Martini, eles organizam e chamam ministros, são 12 horas de palavra, adoração. Então as pessoas pensam, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para um grande congresso. É bênção, se você puder ir, vá. Eu sempre falo, você pode ir, vá, invista, porque você gasta dinheiro com tantas coisas, mas não é sobre local, lugar, cidade. Dentro da nossa cidade acontece e a nossa cidade precisa. Também é uma necessidade da nossa cidade. Tanto é que eu permaneço aqui crendo e eu tenho como missão e vida que eu quero participar do que está acontecendo e também do que ainda vai acontecer em Bauru. Né? Dentro do que eu atuo como área profissional, porque é uma coisa só, é uma missão. Trabalhar aqui, viver aqui, ter um ministério aqui, eu creio que tem muita coisa para acontecer em Bauru. E nós precisamos de jovens, ministros da palavra, de adoração, de louvor, de oração, porque aqui em Bauru também acontece e pode acontecer ainda mais. Amém. Eu creio. Elton, precisamos falar da segunda parte do nosso parceiro. O papo está muito legal, não podemos deixar, senão dia 10 então. Não cai. Bora lá. Vamos falar aqui da VR Lavacar. Então, para você que aí está procurando um lavacar de qualidade para dar um talentão no seu veículo, VR Lavacar, que fica ali na Bernardino de Campos, 1793. Lá tem o serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem detalhada, lavagem do motor, higienização interna, polimento, cristalização e muito mais. Então, vai lá, agende seu horário, VR Lavacar. E a VR Lavacar tem aí um diferencial também, Fala. Para você aí que não tem um dia corrido, não tem muito tempo para levar o seu veículo, fica lá esperando 1-2 horas para dar aquele talento no seu carro, a VR Lavacar oferece o serviço de agendamento de horário. Você agenda o seu horário, eles vão buscar o seu veículo, lava, faz todo o trabalho que você quiser que eles realizem no seu veículo. Depois que eles realizarem todo esse trabalho, eles devolvem para você aonde você estiver. Para você que trabalha o dia todo, poxa, não consigo sair do meu trabalho para levar o meu carro para lavar, eles vão lá, buscam o seu veículo, faz o trabalho, depois devolve para você limpinho, cheirosinho, aonde você estiver. Só agendar o seu horário, vai lá no Instagram, @VRLavacar, agende o seu horário, o pessoal vai fazer esse serviço aí para você. Deixar o seu carro novo de novo. Novo de novo, que mais? Eduarda Ribeiro, fala arquiteta. Da Duda. Fala É Duda. Isso aí. Arquiteta de qualidade. Tem experiência aí com estúdio de podcast, casa, escritório, para tudo que você precisar aí, que quer dar uma cara nova, deixar aí com a sua cara o seu espaço. A arquiteta Eduarda Ribeiro, ela fez todos os projetos aqui da Connect, do Estúdio Brothers, o nosso estúdio feminino, o nosso estúdio oficial. Ficou muito legal para você que quiser conferir, tem no nosso Instagram, tem no Instagram da Eduarda. Então, muito legal os trabalhos. Então, tá procurando uma arquiteta de qualidade, arquiteta Eduarda Ribeiro. Vai lá no Instagram também, @arquiteta Eduarda Ribeiro. Quem mais? RS Estofados, hein? O homem do sofá, das poltronas. R. Souza Estofados. Isso. R. Souza Estofados. Vai chegar os puff, hein? Vai chegar? Vai. Eita, nós não vejo a hora, hein? Entre essa semana, outra semana, puffzinho. R. Souza Estofados. Fala! Já chegou o nosso sofazão aí da recepção. Tá lindo. Muito legal, muito legal. A gente planejou, a gente mandou, a gente quer esse modelo aqui. Ele foi lá e produziu. Lindo Então, demais. se você tem uma ideia aí para fazer um estofado, para fazer um sofá, para fazer uma poltrona, um puff diferenciado, ele posta muita coisa legal lá. Puffs que eu nunca tinha visto na minha vida, ele posta lá, ele produz, é muito legal. Então, se você tem uma ideia, um projeto aí, não encontrei quem faz, R. Souza Estofado faz.
Faz. Pode ir lá, R Souza Estofados no Instagram. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bebe água, filho. Acabou minha água. Acabou? Cadê a Juliana do The Noite? Vem, Danilo. O Danilo É o Danilo. É o Danilo, viu? Danilo. Só não é o Gentili. Por favor, Danilo. Isso. Pode jogar pra nós aqui. Joga pra aberto. Ali água pra geladeira, por favor, Danilo. Eu tô engasgando, Danilo. Você não me socorre. Ei, nossa. Vem nas propagandas. Acabou. Não, aqui nessa... Ih, dá esse biquinho. Dá esse golinho aí. Isso, obrigado, Danilo. Obrigado. Não, meu... O homem das propagandas não pode ficar sem água, não. Gabriel, aqui é ao vivo, a gente faz assim mesmo, viu? Obrigado, Danilo. Né, Juliana, né? Ô, Gabriel, assim, eu creio, cara, que para cada pessoa Deus tem um propósito, né? Estarmos aqui dirigindo esse podcast é um propósito de Deus, aconteceu nas nossas vidas. E você contando a sua história, eu vejo que assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, você ser líder de jovens, você viver tantas experiências. E você viveu mais uma experiência, né, que a gente conversando um pouquinho nos bastidores, né, você não esperava que iria acontecer aquilo, mas o vídeo viralizou, né? Como você está lidando com tudo isso? Como que você está se comportando com essa nova experiência que Deus deu para você? Olha, é tudo novo. Eu sempre me considerei assim de bom relacionamento com as pessoas. Então, conversar, rir sempre foi uma característica normal. E quando aconteceu essa situação do vídeo, eu não esperava. Fui lá pegar uma dedicatória do pastor Eliseu e eles já brincam por conta da aparência. Uhum. E um dos pastores estava com o celular filmando. E o que você achou da palavra do pastor Eliseu? Tipo, né, as pessoas falam assim que eu tenho um cérebro do lado da boca, né? Não filtro muito. Oi, o cara já deu uma cutucadinha em você. Assim, o que você achou da palavra? Na hora, né? O que eu vou falar? Acho que qualquer coisa que eu usasse de elogio caberia. Qualquer coisa. Foi uma palavra, assim, totalmente bíblica. Uma palavra... Foi bênção o culto de aniversário da igreja Restaurar. Eu estava no aniversário da igreja. E foi bênção. Ele perguntou, na hora que eu falei, of the king, the power, the mander, the best. A hora que eu falei of the king, já acabou com tudo. No off já foi. Então, isso de primeiro momento foi algo assim, eu falei, manda pra mim o vídeo, né? Mandou pra mim. Aí fui pra casa, outro dia. Tava na casa do meu amigo Luiz e a Aline, um casal de amigos meus. Tava lá no final de semana, tava descansando. Aí falou, ô Gabriel, seu vídeo viralizou, mano. Eu falei assim, como assim viralizou? Tá com 1 milhão. Tipo... Nossa, e tal. Nossa, que engraçado, as pessoas rindo. Eu com esse receio de viver um novo ministério, muita pressão. Então, aconteceu num período muito interessante. Porque eu comecei a rir de maneira leve. Porque as pessoas começaram a comentar. Teve uma senhora que comentou, cara, você me tirou um riso. Eu estou aqui na fila da Previdência, estou com meu joelho estourado, vou passar aqui por uma perícia e eu não paro de rir. Cara, na hora que eu vi, eu chorei. Eu não acredito que ele falou isso, cara. Então, essas coisas foram amenizando aquele momento. Então, beleza. Passou ali. Aí o Luiz estava acompanhando. Eu falei, cara, 2 milhões. Aí 3 milhões. Tipo, 4 milhões, né? O primeiro vídeo que foi. Aí quando foi que eu me dei conta, aí as pessoas começaram a mandar. Aí vários perfis de TikTok, de Instagram, de humor, começou a postar. Outros cortes. Outros, era o mesmo outras corte postagens. em outros perfis. Outras O pessoal copiou e colocou. Olha só que legal. Então tudo ia tendo isso. 2 milhões de visualizações, 3, e tudo isso. Então foi acontecendo isso.
Aí foi que caiu a ficha. Falei, cara, acho que agora as pessoas reconhecem minha cara, né? Te conhecem? Então, aí tudo bem. Aí eu recebi a primeira experiência foi que eu tive uma mensagem de uma amiga minha, a esposa do pastor Ronaldo, da Igreja Assembleia de Deus ali do Brás. Ela falou, o pastor vai cantar lá, ele ia ficar muito feliz com a sua presença, porque ele é muito meu amigo. Né? Ele falou assim, ele vai ficar muito feliz. Ela falou, não contei nada pra ele se você for. Aí você faz uma surpresa. Aí era o pré-congresso de culto de varões. Aí eu falei assim, cara, diferente, né? Olha o meu estilo, né? Assembleia de Deus, né? Tudo... Os caras vão no paletó, né? Eu falei assim, mas eu vou lá. Fui lá, ficou muito feliz, fizemos fotos no final. E eu relembrei ele. Porque em um dos cultos que ele estava em Lagoinha, ele falou, Gabriel, Deus vai te fazer conhecido. Deus vai te fazer conhecido, mas não pelo que você faz, mas por você ser o Gabriel. Ele foi muito específico, do seu jeito. Ele falou, vai ser do seu jeito, com as suas características de alegria, do jeito que você é. E guarda isso. E eu relembrei ele nesse culto. Falei, você lembra que você falou isso pra mim? Aconteceu. Cara, que legal. Então, eu escrevi um textinho lá no meu Instagram. Quem entrou lá e viu, o pastor Ronaldo, foi ele que falou. E essa palavra me veio 2 vezes, porque foi confirmado. Aí teve uma conferência, eu fiz essa conferência 2 vezes em Lagoinha, organizei e quero continuar organizando a conferência Unidade. Quando eu convidei o pastor André Maldonado para ministrar, aí ele pegou, depois de algumas semanas ele falou a mesma coisa. Deus vai te fazer conhecido, Deus vai, digamos assim, evidenciar seu ministério, tudo. No mesmo instante eu falei assim, eu vejo isso como confirmação, porque eu recebi essa palavra e mencionei, e passou. Mencionei o pastor Ronaldo no momento, passou. E aconteceu isso. Então eu vi como o que Deus realmente ele queria fazer, e no tempo dele, e do jeito dele. Algumas pessoas não entenderam, não foi uma brincadeira com o evangelho, ou com palavra de sabedoria, revelação. Isso foi porque foi uma coisa que virou humor. Né? Claro. De uma fala, são texto em inglês, e muita gente leiga pensa que é palavra em línguas, tá? Não é não é línguas. Algumas palavras em inglês. Então a brincadeira é sobre as palavras em inglês. Então só deixar claro. E quando aconteceu isso, nesse culto na Assembleia de Deus, quando acabou o culto, alguns jovens fez aquele círculo. Eu só estou chegando nesse ponto, né, de como eu tenho lidado. Aí eles ficaram olhando, aí a Valéria, esposa do pastor Ronaldo, falou, é ele mesmo, vocês querem fazer uma foto? A gente quer, então... O famoso. Aí caiu a ficha. Fui lá que alguns jovens que estavam no culto, eles fizeram esse movimento de cumprimentar, querer fazer uma selfie, uma foto. Aí eu me dei conta, olha, legal. Mas aí a ficha foi na convenção, que eu voltei agora de Itajaí. Porque quando acabou o culto, a gente queria jantar, comer. Foi quase impossível sair da convenção. Porque as pessoas reconheceram e começaram a brincar, querendo fazer selfie, querendo fazer foto. Aí eu me dei conta que já estava, na verdade, a proporção, né? Aí a gente vai falando números, aí a consciência vem vindo de onde chegou o vídeo, onde foi. Nordeste, o Ruskin também, eu falei assim, né, eu compartilhei com ele, eu queria uma palavra de alguém que não conhecesse, principalmente depois desse vídeo que viralizou. Ele falou, que vídeo? Eu assim, eu vi teu vídeo, cara, tipo... Chegou lá. Né? Então, a gente vai tendo essa consciência que chegou muito além. Que legal, cara. Então, foi um momento... E eu tenho lidado assim, as pessoas brincam, agora você tá famoso e tal, mas de uma maneira natural, leve... Né? Isso não me torna melhor que ninguém, não me faz diferente de ninguém. Acho que só foi um momento assim que Deus preparou para acontecer isso, né? De acordo com o que eu tenho vivido, com o momento que eu estou vivendo.
todas as pessoas que riram, que mandaram mensagem, me alegraram também. Isso é um motivo de alegria, porque as pessoas mandaram mensagens. Conheci várias pessoas online, mandando mensagem, interagindo, seguindo, rindo, falando que achou divertido. Então, essa fama, digamos assim, aconteceu e eu tenho lidado assim. Quer fazer foto? Vamos fazer foto, vamos brincar. Eles fazem eu repetir a frase de novo. Então, ou em qualquer lugar, então virou um sinônimo de afeto, que é porque as pessoas brincam, elas reconhecem, se aproximam. E eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de saber quem são, o que fazem, né? De que igreja que são, porque todo mundo que conheceu faz parte de alguma igreja. Esse vídeo viralizou com o público cristão. Então eu pergunto e converso. Então isso gera mais conexão e amizade. Que legal. Muito bom. E eu vou até replicar uma pergunta que uma pessoa fez para você, que você contou para mim nos bastidores, até para ficar registrado, né? E o que fazer, vamos dizer, com essa fama? Qual a responsabilidade? O que você pensa em fazer com esse momento que Deus entregou nas suas mãos? Sim. Quem fez essa pergunta, a gente comentando, o que fazer agora? Foi o pastor Vanderlei. Show. Nesses questionamentos, né? O que fazer, viver um novo, para onde, que direção? Porque eu saí rompendo assim essa mudança de ministério. Não foi algo planejado. Não foi algo que eu falei assim, vou sair. Eu tinha um apego muito grande nas pessoas e todas as pessoas me faziam permanecer. Mas viver o novo de Deus e ouvir a direção de Deus, ouvir Deus falar assim, acabou. É audível para mim. Assim, como você ouve Deus? Deus falou mesmo? Comigo Deus falou. Como que você ouve Deus? Para mim foi uma voz. E o que eu ouvi, e o que ele falou comigo, ninguém tira. Eu tenho essa certeza, essa convicção. Então, eu fiz essa transição ministerial porque eu ouvi Deus falar comigo. E eu saí, assim, não planejei ir para Mefir, não planejei viver esse novo tempo. Eu saí, eu entreguei o ministério, a liderança, e eu falei assim, obrigado por tudo. Falei com o pastor Cleito, falei, obrigado por esse tempo, mas o ciclo acabou. Gratidão, obrigado por tudo, mas era muito forte. Tanto falei assim, Gabriel, como você saiu gostando de todo mundo? Foi, porque para mim é muito difícil também obedecer a Deus, porque nós somos apegados às pessoas. E eu sou muito apegado às pessoas. Quando eu me dei conta de que estava indo para o que Deus estava falando comigo, foi um período difícil. E eu chorei muito. Chorei muito de obedecer a Deus. Tanto os meus amigos, depois semana passada foi meu aniversário e o pastor Vanderlei e a pastora Cláudia convidou eles. Eu cheguei lá e falei assim, cara, eu fiquei sem palavras, assim, porque os meus amigos daí não ligaram para essa mudança de ministério. Eles foram no meu aniversário e estavam lá. Eu cheguei, todo mundo assim na sala, eu falei assim... Tem um vídeo que eu postei, tá lá, eu acredito ainda no meu story. Eu relembrei, fiquei sem palavras, assim. E por causa dessas pessoas, eu chorei tanto. Porque o convívio diminui, eram rotinas, né, vendo todos os dias quase, e foi isso. E eu obedeci Deus a sair disso, mas eu saí, para onde vou? O que eu vou fazer? E fui para a convenção, viu, novo. E numa mesa, o pastor Vanderlei, estava almoçando com o pastor Vanderlei e a pastora Cláudia, ele falou assim, porque eu, nos meus questionamentos, né, eu tirei a paciência dele, né, ele falou assim, Deus te deu um campo missionário, e o que você vai fazer com isso? Falando do vídeo. Do vídeo. Porque as pessoas começaram a seguir, começaram a acompanhar. Deus te deu um campo missionário, o que você vai fazer com isso? E isso foi a chave de entendimento, porque eu já estou nesse processo, né? Eu tenho um evangelismo marcado lá no Ferradura Mirim no sábado. Aí eu voltei e falei assim, cara, é isso. Fui lá, fiz um vídeo. Agora, vocês vão dar risada, né? Agora eu tenho uma gestão de mídia.
a Carol Cardoso está aqui nos bastidores, ela quer me ajudar, né, a trabalhar isso de uma maneira significativa, importante, de uma maneira com um posicionamento, transmitindo uma mensagem, uma visão, um entendimento. E hoje a internet, ela é isso. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me dedicar e fazer o que eu faço no meu, vamos dizer, no meu presencial, agora no online também, que é promover o reino de Deus. O que você vai fazer isso? Você vira um meme. Se é assim, promover o reino de Deus. Então, o que Deus me deu, não sei se eu posso usar a palavra devolver, porque continua sendo dele. Mas é usar por ele, para ele, e promover o reino de Deus. Seja com uma mensagem, né? As pessoas perguntam, mandam mensagem, falam que você está servindo, você está congregando, você está firme em Deus. E se vocês precisarem, eu estou aqui para conversar, para ouvir, não interessa quem seja. Então é promover o reino de Deus. Com uma mensagem, com um vídeo, do jeito que eu acredito que a internet precisa ser usada. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vou fazer um vídeo lá divulgando o evangelismo que eu vou fazer dia 7 lá no Ferradura Mirim. Eu postei lá convidando a galera que entende que tem o chamado missionário ou de evangelista, que quiser participar no dia 7, 8 horas da noite, a gente vai fazer um ponto de encontro ali na congregação da Assembleia de Deus do Brás. E é uma forma também, eu acredito que Deus preparou. Com outro pastor que fez o convite e eu vi a conexão, né? Do pastor Ronaldo, que é da Assembleia de Deus do Brás, com esse convite. E é para o reino de Deus. Sou membro da Igreja Mefir e vou fazer o serviço para o reino de Deus, independente de que igreja que for. Vamos promover um evangelismo? Vamos, sei lá, organizar um culto, vamos organizar um encontro, vamos alcançar pessoas para o reino de Deus? Vamos, redes sociais estão aí e eu estou disposto a usar para o reino de Deus. O que fazer? Usar para o reino de Deus. Boa. Muito bom. Já aproveitando sobre a mensagem, queria pedir que você deixasse uma mensagem aí para o nosso público, independente se vai chegar para milhões ou se vai chegar para uma pessoa. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí e que essa mensagem possa falar aí nos corações dessas pessoas que nos assistem. Dentro desse novo tempo, entendendo o que é a internet, eu acredito que esse canal também alcança muitas pessoas. A mensagem que eu posso dizer é: cumpram o ID. Como assim cumprir o ID? Já estou indo. Mas eu queria hoje falar da internet, que é onde nós estamos agora. A internet se tornou um ambiente, se tornou um local de encontro. Então, usem também a internet para o ID. ID a todas as nações, a todos os lugares, a todas as cidades. E a internet, ela faz com que a mensagem chegue. Então, o que eu posso dizer hoje? Cumpram o ID. Mas eu não tenho tantos seguidores assim. Você tem 2? Você tem 1? Você tem 10? Você tem 100? São teus seguidores. Eles estão ali acompanhando o que você está fazendo. Eu não mexo tanto. Tenho pouquinhos seguidores lá. Faça para esses. Tem alguém que precisa ouvir uma mensagem. Abre a Bíblia. Ele é um texto. Não é difícil de você fazer isso. A gente tem timidez, eu estou vencendo isso, e vocês podem acompanhar. E se de alguma forma eu posso inspirar vocês, vamos fazendo junto, porque eu vou também vencer as dificuldades, e vençam também, você que está assistindo, vença a sua, faça um vídeo, uma mensagem, faça algo. Um celular hoje é uma ferramenta de transmissão. Faça do seu jeito, com as suas características, não precisa imitar ninguém, não precisa criar artifícios. Fale do seu jeito, se comunique do seu jeito, do jeito que seus amigos já te conhecem, do jeito que as pessoas já te conhecem. Não precisa inventar. Se você tem humor, faça com humor. Se você tem o domínio da palavra,
use a palavra. Se você louva, poste um louvor, cante, compartilhe do que Deus está ministrando com você nesses dias, mas ide a todas as nações. Muito bom, cara, muito bom. Gabriel, gostei muito, cara. Eu sei que se ficássemos aqui... tem conversa, tem assunto, tem perguntas, cara. A gente vai ter que fazer a parte 2, que eu achei incrível. Assim, a sua trajetória, as suas experiências, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, viu? E que Deus continue te abençoando, te honrando em todos os propósitos, que Ele te leve ainda mais longe. Amém. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, por esse reencontro depois de tantos anos, tantas coisas aconteceram. Eu não sei se eu tinha cabelo na época, não tinha, né? Já não tinha. Eu já era velho, tá vendo? Eu ainda tinha, então. Eu já era velho naquela época. Mas eu acredito que a caminhada com Cristo é isso. E a gente reencontra, revê amigos, e é sempre assim. A caminhada com Cristo é isso. Porque na caminhada nós sempre vamos reencontrar. Se nós permanecemos na caminhada, ainda que nos distanciamos do contato físico, na caminhada nós vamos nos encontrar. Porque nós estamos indo pelo mesmo caminho. Eu arrepiei, rapaz. Já escreveu o livro? Ainda não. Vai escrever, né? Olha, de tudo que está acontecendo, eu acredito que vai se tornar uma necessidade. Porque as pessoas querem saber, e vocês veem que eu falo muito, então eu acredito que vai acabar acontecendo. Eu acho que vai. Você tem cara de escritor, cara. Tem cara que vai escrever um livro. Não tem, Elton? Tem cara de Jesus. Vai ter que ter Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, sem palavras para agradecer tudo isso, e vocês também têm marcado esse tempo na minha vida, Que bom. porque isso aconteceu por um propósito. Amém. Se alguém assistir e tiver o entendimento do que precisa ser feito, já valeu. Com certeza. Muito bom. Muito legal. Muito obrigado, viu, cara? Muito legal mesmo. Muito inspirador. Vários insights. Muito legal. Algum tempo atrás, falando sobre o que você falou sobre o ID, sobre usar as redes sociais, eu participei de um curso de música e tal, e o rapaz que fez a parte ali do vocal, ele falou sobre isso. Pô, se você tem um donzinho, às vezes a gente deixa de postar cantando lá ou louvando, porque pela opinião das pessoas, né? Ou achando, eu não sou tão bom quanto tal pessoa, e às vezes a pessoa, você postando ali na sua simplicidade, fazendo o que Deus te entregou ali, que é você louvar, uma pessoa ali vai ser alcançada. Então, fica mais uma vez reforçando a sua mensagem. Fica aí, se você tem um dom, se você tem a vontade de levar a palavra, de levar coisas boas para outras pessoas, a rede social é uma ferramenta extraordinária. E se isso fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu demais. Então, utilize aí a rede social da melhor forma para abençoar, para incentivar, para fazer com que as pessoas saiam mais fortes daquele momento. Seja ali um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos, se isso for algo que tem intencional, para fazer a diferença, faça e abençoe a vida de outras pessoas utilizando a rede social. Amém. Muito obrigado. Vocês que nos assistiram, vocês que irão nos assistir, essa live vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, muitas lives vêm por aí e tenho certeza que você vai gostar e que serão muito legais, assim como foi a de hoje. Top. Vem com a gente. Top demais. Vem pra aberta, Danilo. É isso aí, ó. Para de postar porcaria. Posta coisa boa. Gente, top para demais. De falar da Virgínia. Vieram me falar Virgínia. Bebê Reborn. E o outro menino lá, nem sei quem é Virgínia. Quem que é Virgínia? Quem que é? Sei que ela é parente do Leonardo. Não, posta lá. Jesus Cristo salva, liberta, transforma. Aleluia. Tô no glória. manto, hein? Tô no manto. Gente, obrigado. Esse foi mais um Brothers Podcast. Em breve tem mais, né, Elton? Em breve tem mais e até logo. Até mais. Tchau. Tchau.